Meu amado irmão e irmã, está começando a nossa série Histórias de Santo Antônio. Fiz uma pausa à série Reflexões, na qual vínhamos meditando durante as semanas, para agora, nessa proximidade à Trezena de Santo Antônio, fazer a cada dia dentro da Trezena uma meditação, conhecendo um pouco a história do nosso santo, que temos a honra de tê-lo como nosso padroeiro. Às vezes ficamos com os rótulos, o santo casamenteiro, ou um santo de um milagre específico ou outro, mas é preciso conhecer a fundo a história deste homem. Existia uma disputa se Santo Antônio seria Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, porque em alguns lugares ele é invocado como Santo Antônio de Pádua, outro de Lisboa. São João Paulo II ele respondeu: Santo Antônio é de Lisboa ou de Pádua? Santo Antônio é do céu. É certo que Santo Antônio ele nasce em Portugal, em Lisboa, no dia 15 de agosto, um filho de Maria, devoto à Virgem Maria, dia 15 de agosto de 1195. O seu nome de batismo não é Antônio, o seu nome é Fernando de Bulhões. Santo Antônio, Fernando de Bulhões, ele, quando alcança a idade da razão, ele passa a estudar numa escola, obviamente católica, toma um gosto pela liturgia, pelo sagrado, pela Santa Cruz, e ele deseja ardentemente se entregar para Deus, viver uma vocação esponsal ao Senhor nosso Deus. E ele é de uma família nobre, até o seu avô já se tornou, diz a história, até governador de Lisboa. Mas Santo Antônio, Fernando de Bulhões, quando ele atinge a idade de 15 anos, ele consegue ingressar no convento dos agostinianos, o convento de São Vicente. E lá ele se torna, então, um noviço e fica por lá um determinado tempo, até se torna sacerdote, se ordena sacerdote. Mas um dia, em sonho, ele conheceu São Francisco de Assis. A fama dos franciscanos já se espalhava. E uma coisa que Santo Antônio tinha no seu coração era o desejo do martírio, porque muitos homens que vestiam o hábito da pobreza, eles, ao anunciarem o Evangelho, às vezes perdia a sua própria vida por não serem bem aceitos naquela cidade, naquele país. E o desejo de Santo Antônio era justamente ser mártir. Então, certo dia, ele procura os irmãos que estavam em Portugal e pedem a eles para ingressar nos frades menores, ingressar na família franciscana. No dia seguinte, ele obtém a resposta positiva e ele troca, então, a veste branca pela veste marrom. E um dos desejos dele era viver a pobreza, mas era, como falei, se tornar mártir. E ele queria ir para a África. Na viagem para a África, chegando lá, ele é acometido de uma enfermidade, ficou 2 meses de cama e, não habituado pelo clima da África, ele retorna para a Europa. O desejo dele era chegar na Espanha, mas ele, por uma tempestade, é levado para Sicília. Lá acontecia o capítulo da Ordem Franciscana e ele passou a conhecer São Francisco de Assis. Conhecendo São Francisco de Assis, ele ficou admirado, encantado pela santidade daquele homem. Quando Antônio ele veste a veste marrom, o hábito marrom, ele disse para os irmãos que ele queria se esconder, ele queria se refugiar, ele não queria ser visto
ele queria apenas viver a humildade. Então ele quis trocar de nome, de Fernando para Antônio. Então quando ele se encontra com São Francisco de Assis, ele já não é mais Fernando, ele é Antônio e é padre. E quando perguntam a ele, os demais irmãos que estavam no capítulo lá na Sicília, perguntam a ele se ele era sacerdote. Ele disse que sim e precisava de um padre para a missão em Romanha. E lá ele foi designado. Agora, a demais história de Santo Antônio, vocês vão aproveitar e curtir um pouquinho a cada dia. Então não se esqueçam, todos os dias, a partir do dia 31 de maio até o dia 12, que é o último dia da trezena de Santo Antônio, vamos meditar juntos e conhecer um pouquinho mais a fundo a história do nosso santo padroeiro. Um abraço.